感谢主，今天我们又聚集在一起啊，你说话 Graças ao Senhor, mais uma vez estamos reunidos 啊。 para falar uma palavra. 那么我们根据上次的照着我们的意向所看了下来，好像我们教会生活好像是飞机一样。 Conforme a visão que nós temos visto, ilustramos a vida da igreja como um avião. 因为是保罗的负担最中心的，它的里面的中心部分就是说，它的中心部分就是啊。 Porque esse é o encargo central de Paulo. 那么我们曾经说过一个比方，保罗的这个中心部分，它是好像我们看见一个飞机一样的。 E já havíamos ilustrado essa parte central dos escritos de Paulo como um avião. 好像一个心脏一样。 É como o coração. 那么这个心脏最中心的，好像是加拉太书。 E a parte principal desse coração é o livro de Gálatas. 现在我们没有时间再来看加拉太书， Não temos tempo 看我们 de 里 ver 面 Gálatas. 越更深的对我们教会生活里面的应用。 E nós vamos nos aprofundar para ver a aplicação na vida da igreja. 比如说，从今我们知道，主耶稣再来，怎么再来呢？要看我们每一个人的属灵的光景了。 No passado, nós falamos sobre a segunda vinda do Senhor. E para o Senhor poder voltar, depende da nossa condição espiritual. 我们从今照着圣经来看，我们只要在马太福音24章里面说，我们把天国福音传到世界，他就要来了。 Pelo que está registrado em Mateus 24, quando o evangelho do reino for pregado a toda a terra habitada, então virá o fim. 实际来说，他要叫我们这辈子过教会生活的人，更一步的向前去。 E, na realidade, ele deseja que nós que vivemos a vida da igreja possamos dar mais um passo 那么 adiante. 一般的人已经，他们照着我们所释放的信息，他们已经相当享受了。 E as pessoas em geral têm desfrutado das mensagens que nós liberamos. 在我们曾经说过，我们光是要进到天国里面去，跟在天国里面我们的服侍的人有两半人，两个阶段。 Se nós queremos entrar no reino e sermos aqueles que administram, servem no reino, nós precisamos de cuidar de dois aspectos. 我们照着保罗上曾经我们看的保罗心脏部分，是比较我们他把4本心脏书，4本书，好像我们的读过是圣经里面保罗所著作的里面最重要的4本书。 Os 4 livros mais importantes dos escritos de Paulo, que compõem o coração 当然了， dos 还有 seus 其他 escritos. 的方面可以附带的信息。 Claro que tem 相当重要的。 tem outros livros acessórios ou complementares também são importantes. 那么我们从前我们已经说过了，保罗他的所有的书信中呢，14本书信里面，他有4本到5本书里面，他的直接说要我们实行这个本书。 Já falamos no passado que em todos os escritos de Paulo há 4 ou 5 livros que podem ser considerados os mais importantes para praticarmos. 他的负担很重，要我们如何接着这几本圣经是我们生命。 Também podemos dizer que o seu encargo é muito forte nesses livros para que como fazer crescer a nossa vida. 那么我们曾经讲过了，很简单说，保罗的书信里面的
4本或者5本的形状的书啊，比方说最重要加拉太、哥罗西、以弗所，那么加一个腓立比。 Esses 4 livros que são o coração do escrito de Paulo, nós já falamos, Gálatas, Colossenses, Efésios e também Filipenses. 但实际这一本书还是更重要的，因为我们没时间来讲了，就是腓利门书。 E tem um livro também é importante, não tivemos tempo de falar, que é o Filemon. 稍微讲的，但是没有把它很实现的我们如何的实行方面。 Nós falamos, sim, nós falamos do passado, mas não tão detalhadamente para a nossa prática. 那么今天我想，我们来说到，我们是说到，我们的弟兄们在教会生活里面，有一般人我的追求生命长大，需要他们这里服侍我是所有信徒的。 Hoje vamos falar sobre na vida da igreja, que é lugar para crescimento de vida. Nós somos de um grupo de pessoas que nos servem para isso. 我来问一下，4本的形状的书，保罗的是4本书经最重要的形状的，最重要的书，就像形状一样的有重要。 Ou primeiramente fazer uma recordação dos 4 livros mais importantes do escrito de Paulo, das 14 epístolas, 4 são como coração. 我们弟兄都知道， Os irmãos todos já sabem 中心在哪里呢？ qual é 中心a parte central. 不要怕， Não precisa ter medo. 行啊， Vamos revisar juntos. Não precisa ter medo de errar, 什 não. 么？ Que é o quê? 加拉太书。 Gálatas, o livro de 那 Gálatas. 么加拉太书嘛，我们用飞机的比方的话，好像当成一个座舱。 Na ilustração de um avião, Gálatas seria o corpo do avião, né, a cabine de passageiros. 那么我们说到它这有2只椅子， E além da fuselagem, nós temos mais 2 asas. 一直说到神的奥秘就是基督， Uma das asas refere-se ao mistério de Deus, que é Cristo, 这是哥罗西书说的。 que é retratado no livro de Colossenses. 基督的奥秘呢，就是教会。 E a outra asa, 跟以弗所书第3章里面的所说， mistério de Cristo, é a igreja. Isso está retratado em Efésios capítulo 3. 我们曾经说，不是说以弗所书先说，哥罗西第2个说，我们这我的负担就是说，我们先要说到我们神的奥秘就是基督。 Então, antes de falar de Efésios, geralmente eu falo antes Colossenses para mostrar, primeiramente, o mistério de Deus, Cristo. 那么基督奥秘呢， E o mistério de Cristo, 照着以弗所书第3章里面说， conforme o livro de Efésios capítulo 3, o mistério de Cristo é a igreja. 所以我们从前讲的时候，不是照着以弗所书、哥罗西书讲的， Por 是 isso, 哥罗西书是讲。 na hora de falar dessa forma, nós usamos a ordem, primeiramente Colossenses, depois Efésios. 那么我们目标呢， O nosso objetivo 就是腓立比书。 é o livro de 腓立比 Filipenses. 书本书我相当高本书。 Livro de Filipenses é um livro muito elevado. 最后给我们看见的教会生活，就是飞机的详细去的生活的时候，他在这里有个目标是我们要去的，也是他指定我们要朝着目标走。 Em seguida, nós precisamos definir uma meta, um alvo, um destino. 你们在教会生活的里面， Vocês que vivem a vida da 不要 igreja, 看看左面，不要 não 看右 olha para a 面。 direita, não olha para a esquerda. 坐飞机的时候，你左面右面看看，你也怕了。 Se você que está no avião olhar para a direita, você fica com medo. 如果一直向前去， Mas se você prosseguir para o alvo, 总是会把你带到目标里面。
certamente o Senhor te levará ao destino. 这就是菲律宾所说的。 Isso é descrito no livro de 来 Filipenses, que diz que nos 是迈向起 encoraja 来， a prosseguir, a vir até o Senhor. 不要想左看，也不要想右看。 Não olhe para a direita, não olhe para a 一看 esquerda. 了，你心就摇动，心 Quando 情就摇 você 动了。 olhar, você vai vacilar. 那么，总结我们就说，菲律宾书 Então, 是我们一个中心的目标。 temos falado no passado que o livro de Filipenses trata 这就说 da 到 nossa meta, nosso alvo, nosso 保罗 destino. 的四本的，最重要的四本的 São os 书。 4 livros mais importantes das 14 epístolas de 当 Paulo. 然，我们也说到，飞机能够起飞，一件事不能缺少的， Todavia, para que o avião possa levantar voo, não pode faltar uma coisa, 就是跑道 que é a pista 啊。 de decolagem. 那么，我们开始跑道啊，是先要跑道的，做跑道的时候，我这有一定知道，先要把原来的土挖掉。 Não sei se vocês sabem como se constrói uma pista de decolagem de um avião, de 我 um 都说我 aeroporto. 不知道， Há 有时候就一面的、 necessidade 两面的，我 de 就看看图 escavar 纸啊。 vários metros de terra e substituir essa terra por uma terra melhor. 所以说，原来的东西不能像做那个跑道。 Isso quer dizer que os nossos elementos naturais não servem para a 这 pista 跑 de 道跟普通的 decolagem. 马路有不同了。 Porque essa pista para levantar o voo do avião 我们看见 é diferente de ruas. 需要的需要地方，它比方说有没得泥土拿掉了，已经相当厉害了。 Porque para construir ruas ou estradas, alguns lugares você vê a substituição de solo de 1 metro de profundidade, já é 照 bastante 着 bom. 我们来说，我们本性的东西不要。 Isso significa que não serve para fazer a pista de 好像 decolagem 杂质的东西 o 太多了， nosso elemento natural. 拿掉以后， Precisa tirar esse elemento natural 哎，那么再把新的石头， para trazer novo tipo de pedregulhos, pedras e assentar ali, 是吧？我这 servir de fundamento. 我是不太清楚。 Eu não sou do ramo, não 我 sei direito. 先要去把钢筋贴掉、绑掉。 No final é que vem o concreto armado. 如果我们普通的马路上有20cm的马路够了，它最少1个米的路。 Se as nossas estradas, uma estrada de concreto armado tiver 20 centímetros de espessura, para a pista de avião deve ter no mínimo 1 metro de espessura. 我们曾经也说过了，腓利门书啊，是好像有跑道一样。 Conforme falamos no passado, que o livro de Filemão é como essa 腓利门 pista 他 de 本来 decolagem. 不是一个奴隶，是他的主人把钱买来的奴隶，没有自由的，没有什么一点点没有什么实际的话说的，是完全照着主人说的。 O livro de Filemão trata de um escravo. Um escravo, ele não tem liberdade própria, não tem nenhuma escolha própria. 那么腓利门当然是信主耶稣的人，所以他对于这个奴隶啊，比较好像不是那么的也不大厉害， E 就是兄弟。 Filemão, por ser um que creu no Senhor, deve tratar com seus escravos de uma maneira um pouco mais branda. 那么腓利门他有个奴仆的性呢，都像我们好像每一个人都像我们石头一样的，各种各样石头，各种各坏的东西，土啊好是什么的，我不知道什么东西。 Mas Onésimo, esse escravo, ele é como nós, quando nós no estado natural estamos cheios de coisas que não prestam, né, dentro de 比方 nós, 说，好像是西洋人， como aquela terra imprestável para fazer a pista. 我开头来做什么呢？
把路上不平的地方铲平。 Lembra quando João Batista veio? Ele veio para aplanar 那么 as, 这种一般的马路还可以，我们的汽车路可以。 aplanar o caminho do Senhor. 如果做跑道上， Então, para fazer ruas, estradas, o rigor é menor. Mas para fazer uma pista de decolagem, 还要把东西铲掉，原来的东西都铲掉。 precisa escavar, tirar fora, remover 就是说， uma grande camada de terra natural. 天然的东西 Isso quer dizer que nós temos nossa constituição 都不 natural. 能用这飞机的跑道。 Deus não pode usar a constituição natural para a pista. 那么那这都是 Precisa 我不 ser 知道，我这 removida. 1 meter 或者2 meter， Seja 1 metro, 2 metros, 3 metros, quantos 上 metros. 面把它至少踢掉、光掉。 E depois de 那 substituir 么 o solo 水泥呢或者其他东西， compactado, precisa colocar 那么多少高我也不知道， barra de 1 meter ferro, 或者2 meter。 né? E espessura de concreto, não sei se é de 1 比 metro, não 普 sei quanto. 通的我们扫马路的时候完全 Mas 不同的。 certamente é muito mais rigoroso do que construir uma estrada. 那么菲利门的话，菲利门这个仆人按尼西姆这 Então, 样子， Filemão tinha Onésimo, um 他的 escravo, 是个奴隶， ele era um escravo, 老实说，跟我们一样的。 era exatamente como nós hoje. 我们好像也会，他好像也会求的跟石头一样的，许多烂石头啊、土啊、渣的东西许多有。 Ele tem no seu interior uma constituição natural, não sei se são pedras, se tipo de terra, mas que não presta para 我们 fazer. 天然人一样嘛。如果我们 Assim 不信主的话， como nós, homens naturais, 是不是？ né? 去 Se 看 nós 看， cres- 都说都是渣的东 não 西。 crescemos no Senhor, nós continuaremos sendo aquele tipo de solo imprestável. 我们这些扫马路不够，如果说飞机跑道那更不得。 Nós 更重要 não prestamos nem para fazer estrada, muito menos uma pista de avião. 所以我们呀，天然东西一定不可能用，所以扫跑道的时候，他需要把原来的土 Por 也 isso 铲掉。 Por isso que, por ser esse solo imprestável, é necessário removê-lo. 这当然说到我们在教会生活里面，我们应该所学的功课。 Isso diz respeito a nós, que nós temos que aprender na vida da 所以 igreja. 我们里面所有的土一定要把它倒出来。 O que está no nosso interior, esse solo que não presta, precisa ser tirado, precisa ser 那么这 removido. 么好的，水泥啦、光滑啦，还有其 E 他的东西 depois é que, 做上去。 no final, fazer a concretagem com ferragem necessária. 做跑道比普通更难。 Por isso, a pista de decolagem é muito mais sério do que uma estrada de 那么 rodagem. 我们曾经把菲利门的语表的作为榜样，好像我们这个是飞机的跑道一样，也就是我们的人， Então, 千万把天然的东西，哎呀，太爽了， então 天然东西都拿掉。 livro de Filemão trata da estrada pista de decolagem. Por isso, irmão, trata de que nosso homem natural não serve para esse tipo de pista. 那么是要我们，而且这个里面不知道，石头啊，放的 Então é necessário 光线 colocar 啊，这石头的 terra boa, com pedras necessárias de 无论如何， granulação 飞机 correta. 跑道 Isso quer 比 dizer 一 o quê? 般的那个 Pista de avião 别的马路的艰难多了。 é muito mais difícil fazer do que fazer para uma estrada. 这我所语表意思说， Eu quero dizer com isso, 你安尼西姆，他从他的主人家里偷了许多东西，他是奴人 Onésimo, 嘛。 ele deve ter defraudado a Filemão e levou embora o que ele roubou. 因为这个天然的人是跟我们一样，每个人一样。 Ele era esse representante desse homem 把 natural como 这许 nós. 多钱，他也不知道怎么花法，因为努力，我可能1块钱、10块钱，他分不清楚。 Um escravo nunca viu
dinheiro, Mas nunca leva. teve dinheiro na mão É. e não sabe distinguir que é 10 e tudo bem uma coisa, ele gastou tudo. 花光怎么办呢？ E depois que ele 那 gastou, 么是要饭， e virou um pedinte. 那么他流浪到罗马了。 E devia ser aquele que ficava nas ruas de Roma pedindo esmola. 那么罗马公后，保罗有告以色列人他们对他这个罗马人，他自己罗马人，所以他不应该这样对待他的，所以这个神父啊，犹大人当然犹太人那个神父看见怕了，把保罗到地送走吧，啊。 Paulo, lá em Cesareia, ele apelou para César e o governador temeu, né, sendo ele romano, que tinha cidadania romana, e mandou embora para Roma. 他们那个地中海里有船啊，那么一直可以从80时代啊，或者是吉比路经过的，那么一直可以到现在可以从吉布罗多那个出去的。 E ele pegou o barco no mar Mediterrâneo, não sei se passou por Chipre e 所以那个是西北的，吉比路有啊，那么吉布罗多就是 Gibraltar. 这个门还没开呢。 Não havia ainda o Estreito de Gibraltar. 所以那个狼啊，因为它狼没出路了，所以狼很大，从这边风上来了，啪到那边一碰，啪它跑回来 O 了。 mar Mediterrâneo não tem saída para o alto mar, dos dois lados tem terra. 所以就保罗跟巴拿 Por 巴 isso faz 带 com 着 que 马 as 可去 ondas 工作的时候，他第一次出去 sejam 就是 grandes. 3天里面来了海里面， Foi por isso que 船已经打坏了，风浪里面。 na primeira viagem, quando Paulo e Barnabé levaram a João Marcos, naufragaram ali. 最近我们对巴拿巴跟马可我们相当注重。 Ultimamente, nós temos dado muito valor para 那 Barnabé, 么你不能怪 como 马 cuidou 可 João Marcos. 不能这一个这15岁的人，怎么3天里面进了水里面又没东西吃，怎么吃得下呢？ Você não culpe o jovem, né, que quando era jovem, João Marcos, porque ele passou por uma situação de 所 naufrágio, 以这样 aquele 3 tempo 天 todo no mar, 经过了， à deriva, 他 não é uma coisa fácil para um 本 jovem. 来就跟他的表哥提摩这家的，那么他就回到家里去了。 Então ele, no meio do caminho, 那 desistiu 马可 de 的母亲 continuar na obra, voltou para 相 casa. 当属灵一个人， E a mãe do João Marcos era uma pessoa muito espiritual. 虽然外面说吧，福汉书里面的人，但是他在地下室里面，还是在这里敬拜主，那个祷告的人。 E ela era uma pessoa de oração, ali na casa dela era lugar para oração. 那马可当然了，回到自己家里去了，他的母亲一听，他没把他打等，他说你为什么回来呢？他说我是这3天没水吃，泡在水里面，风浪那么大，我实在吃不消了。 E quando voltou, a mãe dele, de João Marco, não lhe castigou. E Marco deve ter relatado toda a dificuldade que passou ali na voragem do mar. 一个是15岁小孩子，怎么能吃得消呢？ Como iria aguentar um jovem ainda tão jovem, tão mocinho? 他母亲很好，马可，我们是信主耶稣的人。 Certamente a mãe disse, Marcos, nós cremos no Senhor Jesus. 虽然你出去旅行的时候， Embora 第一次旅 você 行碰到这样子的灾 encontrou 难， essa dificuldade na primeira viagem para a obra, 这是神给你们有试炼 Deus está provando você. 啊。那你经得试炼， Se você conseguir passar por isso, 好像
要进到大学去了。 Você, Tá. assim, é como se passasse pelo 你 vestibular. 如果进不去试的， Mas 死亡书的世上， se você não suportar a aprovação, 你就不能有份了。 você não terá parte no Ah. serviço ao 所以 Senhor. 我们念十本书的人， Se nós queremos servir ao Senhor, 不要怕一点点打击， não 或者 tenha 情绪 medo de pouco, 非常厉害的打击，也不怕。 pouco de tropeço, 我 pouco 们 de 还是有十 dificuldade, 本书啊， nem maiores ataques. Não devemos ter medo. 你再去吧。 Aí a mãe dele teve ter encorajado. Volte para lá. 哎，我们要继续下去。 Precisamos continuar. 所以，所以马可后来又回到巴拿， Aí João Marcos Barnabás, voltou visão. novamente para estar do lado do Barnabé. 所以为着马可的缘故，保罗跟巴拿巴两个人已经不同分开了。 Por causa de João Marcos, Paulo e Barnabé tiveram opiniões diferentes e se separaram. 一方面，巴拿巴是个好人， Por um lado, Barnabé era bom homem. 他是耶路撒冷一个很好的执事。 Ele era bom diácono em 那么到耶路撒 Jerusalém. 冷有大家那个时候大家现有举动提前的时候，他把自己地产也卖掉了，送到长老那边 No 去。 início da igreja de Jerusalém, ele também foi daqueles que vendeu toda a propriedade e entregou dinheiro aos pés 他是 dos 非常 apóstolos. 喜欢帮助青年们的人， Ele tinha uma característica de gostar de ajudar os 所 jovens. 以他的表弟，15岁人他就带着走了。 Então, ele carregou seu primo logo cedo para servir. 那么就马可因着这个事情吃不消。 Marcos não 地中 aguentou. 海这个3天日里面没有吃，这全就打破了。那目标这样子，哎，够生活。你想看， Pense um pouquinho naquele naufrágio. Menino ainda, jovem ainda, tão jovem, 没有吃， E 哎，风浪那么。 sem comida, sem nada, fica ali na voragem do mar, agarrado numa tábua. 那我刚刚说过了，地中海呀是没有出口的地方 Eu já disse que o mar Mediterrâneo não tem saída. 啊。那么风浪来的时候，大风来了啊，把浪吹到那边， Quando 那边到 chega, 岸上一碰， quando 又 chega 碰 uma 回来了。 tempestade de vento, sopra a água, a onda se levanta por 所以 um 地 lado, 中海 e quando chega na terra, volta de novo essa 相当厉害的。 onda. 所以你 Assim, 看， quando tem tempestade, o mar Mediterrâneo é muito perigoso. 我们所知道地中海里面，第一次看见他们把船打破了，风浪打破了。 Então, a primeira vez eles viram esse 第二次我们记得 naufrágio. A segunda vez, 保罗他要到罗马去告以色列人的时候， Paulo 犹太人的时候，那 precisava 么他就坐了那么有条船去的。 Então, quando Paulo apelou para César, ele foi para Roma de barco. 他是一船里面的人，当许多货，那么这许多这样的人，他最小的一个，因为他囚犯嘛。 Aquele navio carregava certamente uma carga de produtos e também dentre todos os passageiros de tribulação, Paulo era o menor de todos. 那么地中海我们刚说过，因为风浪为什么他没有出口？ O mar Mediterrâneo não tem saída, por isso que a tempestade é grande. 又碰到这样子， Novamente, aquele barco encontrou uma tempestade. 船速知道太多了，那么把什么货丢在海里。 E viram perigo já de naufragar e a tripulação jogou toda a carga no mar. 那么他一个囚犯是待在他们中间，可以说整个船里面一个保罗， Entre todos no barco, ele tinha a menor posição. 他看见这样情形， Quando viu essa situação, 他就参切，风啊浪啊，你们停了吧，小什么人？哎，风浪停太坏了，没有了。 Paulo, ele acabou liderando toda aquela situação. 船上的已经把货已经丢掉了，啊，已经比较轻敌了。那保罗
看见还是疯了那么的，他说：“风啊，龙啊，你定吧，顶是吧？”那么这个船上的这个老板或者说他们的船主，看见保罗说：“你还都听他的话，那这个人不得了。” Paulo acabou, ele acabou mostrando a autoridade, né, naquela situação toda. 他是一船中间最卑微的一个人，囚犯，他去告犹太人到罗马去告，因为我人是罗马人，因为他有罗马籍的东西人，所以我也是告罗马去。那么是犹大的神父没办法想，他比有罗马人不得了的事情，但是就带了去了。不过他是囚犯，所以这地位相当低的地方。 Paulo estava indo para Roma porque ele apelou para o César, sendo ele cidadão romano. E no barco ele era o mais ínfimo entre 那么 todos. 风浪那么大的时候，我抗议，我这种不说，地中海啊，它没有出口的 Vou repetir, o mar Mediterrâneo não tem saída. 啊。那么风浪来的时候，它就风呼吹过去，碰到岸上就回来了。这样 A 说， onda vai para o lado, vai para o continente e volta para o outro lado da costa e vai, né, 啊， muita 那么 agitação. 船里向人啊，他先把货通通丢到海里面， Então eles jogaram Calma. toda a carga no 船能够 mar, 轻敌，风浪碰 esperando 到风 que o 浪 barco 地 fosse 地 mais 光 leve. 那么保罗起来了，风啊，龙啊，你们都顶是吧？ E Paulo, né, acabou controlando toda a situação. 因为囚犯，船整个船里面他最低的人，最低的人。 Ele é 现在他的说话，连风偶狼都听他的话了。 ele era o mais inferior de todos. E acabou tendo 哦 autoridade. 不得了，那么他就把他当了这样啊，从囚犯这样子光景，捧得最高了，像我这样。 E ele acabou virando uma posição de rei ali. 当然了，风浪是因着他的话已经停止了。 E assim toda a situação se acalmou. 那么一路上，他把他所以跟着船整个船里面，把一囚犯摆了一个好像一个王一样。 Então, de repente, ele do último lugar dentre todos, ele se tornou um rei. 那么地中海有许多岛啊， E no mar Mediterrâneo havia muitas ilhas. 我也少数弟兄都知道。哎，他到一个岛里面，那么岛里向主人，哎，请他一起吃酒了。 Ali 那么 na, 他们都是原始的人，是非常粗的，他们也就拿起石头了，木头了，那个烧好那个烧。 e numa ilha onde eles foram parar, e o dono da ilha, o chefe da ilha, o convidou para estar junto e na hora de requentar-se junto ao fogo, 烧好之前有一条蛇，清晨因为这许多柴火嘛， e 他 devia 就搬到里面去了。 ter uma serpente já no meio da lenha. 哎，等火一烧，它跑出来了。 E com o calor do fogo, essa cobra saiu. 那么看见的，给首相看见怎么办呢？那保罗呢，小心把它给咬住了。 E aquela serpente picou É. a Paulo. 那保罗怎么呢？保罗不当一回事， Paulo não fez isso fez questão disso, apenas chacoalhou 回到 e 水火里面了， jogou a cobra 烧 no 掉 fogo. 了。这首相这个天怎么？ O chefe da 所以 tribo 他都说有的首领没有马上死，而且他丢掉了，放到后面死也烧掉了。 e na serpente, né, ele não morreu de picada da serpente 就那里就把他当了 e ali 像神一样的， e foi tratado como 大 Deus. 家都拜他了。 Todos passaram a adorá-lo.
所以这是保罗的故事。 Essa é a 后 história 来 de 到 Paulo. 了保罗到了罗马的时候， E Paulo mais tarde chegou em Roma. 因为他不是弟兄们呢，有很多人的卤味，以为保罗是到罗马的监牢里面，没有这件事， Muitos 因为他是 entendem 他是 errado, 告人的， achando que Paulo estava numa prisão de Roma. 他去告犹太人的，以色列人的，所以他怎么办呢？他不能到这监牢去，所以他就在自己住的房子。 É que Paulo ainda não tinha sido condenado, nem tido julgamento final. 那 Então 保罗他是专门传福音，他派传福音的人。 ele podia estar numa casa alugada própria e numa Sim. prisão domiciliar. 那么他怎么办呢？他是传福音传过来的，讲话神的话这样弄过来的，所以这个方式他在传，哎， Então 看见 alugou 人 uma 就传福音 casa 了。 e empregava o evangelho para as pessoas que ele encontrava. 那么罗马城里面，因为盖萨在那边嘛， E Roma, naquela cidade estava César. 最多年龄军，最多军队是保护在这，保护在这个王的。 Claro que o exército principal que protegia César estava ali. 保罗就是向他们传福音。 Paulo passou a pregar o evangelho para a guarda 那么这边人一听保罗传福音，都相信了。 e muitos creram no Senhor. 相信后来，现在听知道这就是不进女领军到保罗那边去。 Então César soube disso e proibiu da guarda chegar até 圣经 Paulo. 里这么一句话：如果你们是保罗接传福音的话，我们女领军都没有了。 E se Paulo pregar o evangelho para todos, todos vão ficar crentes. 所以不行。那保罗怎么办？保罗不管，他还在传福音。 Então Paulo continuou a pregar o evangelho. 那么讲去，安尼西姆， Então onde eu quero chegar é Onésimo. 安尼西姆等有努力，什么都不懂，自信 Onésimo 没有 era um 自信 escravo 啊 de pouco conhecimento. 那么他把钱偷了这钱，或者自己用，或者被人骗走，没有了，钱没有了。 Dinheiro que ele defraudou do seu senhor, gastou tudo. 那么在他就是流浪在罗马城里面， E peregrinava pelas ruas de 可 Roma. 能看见保罗，他跟保罗有饭吃了。 E provavelmente pedia esmola para Paulo. 当然了，保罗已经知道这个人情形。 Que Paulo já conhecia a situação dele. 那么，要把这样的一人，天然的人，这么坏的人，要把他带进信主耶稣。 Fazer com que uma pessoa natural como Onésimo, tão ruim, para crer no Senhor Jesus, né? Não é fácil não. 所以我就用着这个飞机的跑道的走音。 Por isso eu quero usar essa ilustração de a pista do avião. 你的天然的土啊，都要拔掉。 Toda a terra natural precisa ser removida. 你身上多少天然的土？ Quanta terra natural tem aí entre vocês aqui? 天然都不拿掉，飞机也真滑飞机也 Que se não substituir solo, uma camada suficiente, quando o avião descer, afunda. 至少2米的吧。 Eu acho que no mínimo 2 metros 跑 de 道是至 substituição 少 do 2米 solo. 的啊。那么需要多少石头 Depois de quantas 来代替这个拿出来的天然的土？ pedras precisam colocar em substituição àquele solo 所以 ruim. 就我们这边人都一个人走了石头了， Então 带领走石头了。 cada um de nós 因为 né, 天然东西一定要把它挖掉。 precisa ter a constituição natural ser removida de nós para nós podermos 有的走 ser 水 essas 泥， pedras 有的走光 sólidas. 调， E outros são como aço, outros são como concreto. 我们这样想想的，走跑道是不是一件简 Não é 单？ coisa fácil fazer 简 uma 单的 pista. 事情所以一个飞机， Então, um avião 要经过维护的话，一定要好的跑道 precisa de uma boa pista para levantar voo. 啊。
所以我们用这安尼西姆的 Por isso, nós usamos essa ilustração de Onésimo. 这个做榜样，我们都跟他天然的一样嘛。 Nós somos todos iguais a ele, homens Mas- naturais. 那么安尼西姆嘛， Onésimo, 那么这保罗在他身上那个做多少工作？ Paulo investiu muito trabalho nele, 先把他天的东西石头一块一块一块的 removendo as coisas naturais dele. 这个他说哎，把新的土加上去， Depois, 啊， substituindo com terra boa. 你看，这把光净， Depois, 这把 com 水 as 泥， barras de 做 ferro. 起来 Depois, o Olha, já. cimento, virar concreto. 这安尼西姆这样的一个人，天然的人 Uma，怎么 pessoa 能 como 够接受 Onésimo. 保罗这样子把他天然的东西跟天然的东西拿掉？不可能。 Como um homem natural daquele, como Onésimo, permitiria que Paulo removesse essas coisas naturais dele? 我们就看见 Daí nós vemos 保罗的爱， o amor de Paulo, 是吧？ certo? 啊，他有这样的，你看你有的人得救，有的人我们得救之前，人家弟兄们花了多少心思在我身上啊？ Quantas pessoas aqui, quando os irmãos pregaram o evangelho para nós, e 我就中间的一个 e 嘛，不相信，不相信， quanto 不相信， suor, Poxa, quanta lágrima os irmãos gastaram em cima de nós. É. Eu era um 我 desses. 只相信钱， Eu Então, só sangue, acreditava em dinheiro, É, só dinheiro. é. Diwei. E negócio meu é ganhar dinheiro, É. ganhar posição. 主耶稣， O Senhor Jesus. 也非常奇怪了。 Mas é muito 我 interessante. 就说到我自己， Vou falar um pouco de mim. 我们呢开一个第一个开工厂开地，工人大概70个人， E nós, 每到年底了都要钱给他们，他们 nós 钱不是家里去花，去赌的，中国人就都赌钱了。 e quando eu abria um negócio, uma fábrica, e tinha dezenas de empregados, operários, e quando chegava no final do ano, a gente dava as gratificações do 我 final 们 do 三 ano, 兄弟钱都没有了， e nós, os três irmãos patrões, Não. nós não temos esse dinheiro de sobra no final do ano, mas nós dávamos bônus para eles. 那我怎么办呢？ E eles 马路上 gastavam 跑了。 tudo em 还有我 jogatina. 那么多 jogatina. 多的 Os chineses têm esse 工人啊 vício. 后街，现在我是光一个人，心里哎非常难过， Então, 非常难过。 então ficavam muito tristes com isso. 后来看见一个教堂，我就跑进去了。我不是这个信了，这个东西 Eu estava 有东西发起来 de 了。 viagem, estava andando nas ruas, estava sozinho, não tinha ninguém conhecido, tal. 这里也光 E 带领 estava 我 com 们 muita solidão. 带领我们父 Aí 亲 de 母亲的。 repente andei na rua e eu vi uma igreja 他 chamada 里 igreja. 面的接受施教， E eu entrei, aquele pastor estava 他在旁边， dirigindo a reunião e estavam fazendo a Santa Ceia. 他就叫我，哎，被饼就递给我了， Aí ele me passou um pão. 那我就吃进去， Eu comi. 吃进这个人就不同， É interessante. 哎，觉得我这个人不行， Eu percebi. Aí que eu vi que a minha pessoa, como a 不 minha 能 pessoa não 这 presta. 种坏事，做坏事情，因为我们做生意的人呢，接触都是吃还都比较， Porque 是吧？ para homens de negócio Eu daquele te amo, tempo era assim, para conseguir fazer negócio era comida, 要把 bebida. 俺们口袋里面的钱等等， Eu faço de tudo para ver como é que eu consigo fazer o dinheiro que está no AMI vir para cá. Não tem nada ali. 要想办法这个。 Ali não tem nada, viu? 感谢主， Graças ao 就 Senhor. 这样子，我觉得需要。 Foi assim que surgiu uma sensação de vazio, preciso do Senhor. 那么那次回到家里， E aquela viagem eu voltei para casa. 在不教会， E a igreja em Taipei, 这那天晚上，礼拜六晚上， no sábado, 啊， à noite, 一个在守经聚会，
tinha uma reunião de batismo. 我的家全家，父亲、母亲、哥哥、姐姐们妹， Toda a minha casa. 还有 Pai, mãe, 包括我 irmãos 太太， e 10个人， irmãs, mas eu, minha esposa, até a minha própria 因为在 esposa, 当地人， todos 晚上 deram nome para ser batizado naquele dia. 那么他们就不平， E eles queriam que eu fosse. Eu fui lá. 我这叫我参加，我这个宗教，这个宗教，我当时在是宗教人，不， Eu olhei para aquilo é religião. Tá, mas mesmo, Não me interessa a 来来， religião. 我们一起去吧。 Não, eles falaram, não, vamos junto, vamos 我 ver. 现在还不知道这什 Eu 么， fui levado. 哎，就我们一家13口 13 pessoas da mesma família 都是受浸， foram batizados. 受浸以后里面完全改性。 Depois do batismo, eu senti mudança. 所以，亲爱的弟兄， Por isso, amados irmãos. 所以我想想， Então eu volto a pensar. 要按你心目这样子的人， Nós precisamos de pessoas como somos pessoas como 我都给他 Onésimo. 身上做了多少工作， Quanto Paulo laborou sobre ele. 需要这个坏的甜的东西需要把它拿掉， Primeiro retirar a constituição natural dele. 坏的地方慢慢的拿掉， Coisas ruins dele, 啊， removendo. 给他做正常的工作， E pouco a pouco 这就是他将来 ajudando a 传福音。 fazer obra normal e ajudando a pregar evangelho, etc. 所以我把这个东西，比方说什么呢？做飞机讲， Por isso eu usei isso como a ilustração de a construção da pista, 飞机，啊， pista de avião. 所以感谢主了。 Por isso, graças ao 现在我 Senhor, 们有的是窗了，就是加了 nós já 加了 temos 的。 Gálatas, a cabine de passageiros. 那么因为哥罗西现在啊， Nós 因为 temos Colossenses 神的奥秘 primeiro. 是基督， O mistério de Deus é 以 Cristo. 弗所书嘛， E 基督 Efésios 的 vem 奥 depois, 秘是 mistério 教 de 会。 Cristo é a igreja. 那么 E 前面想进去了， avançar as coisas que diante de nós estão. É o nossa meta. 我们菲律宾书还没讲，可能这次我们会讲菲律宾书， Nós ainda não Sim, falamos não Filipenses. sou Talvez nós falamos de Filipenses dessa vez. 因为我们的生活，我们已经到了极端的很坏的地方，那么神的拯救，主耶稣的拯救我们。 A nossa vida já estava muito ruim quando Deus nos salvou. 那么总有许多事情发生， Na vida da igreja também tem muitas coisas que ocorrem, 但是感谢主， mas graças ao Senhor, 菲律宾书到最后告诉 Filipenses, 我们， por fim, nos diz: 你们不要看右，不要看 não olha para a direita, não olha para a esquerda, 你眼睛不要看那边那边，你向前走， não olha para 你 trás. 看旁边啊，往那跌下去。 Nesse tipo de caminho difícil, você olhar para o lado, você pode cair. 所以菲律宾书， Então, livro de Filipenses. 来， Então, o Senhor lá diz, lá do alto nos chama, 不要 Vem 看后背后，忘记背后， esquecendo as coisas que para trás ficam, 往努力面前， prossigam para o alvo 哎， que前面 diante 有 de 位 nós 神 estão. 用手来扶着我们， Porque diante de nós está aquele que nos chama. 阿利路亚， Aleluia. 好不好？ Tá bom assim? 你是不是这样子感觉啊？ Você tem essa condição, mesma situação? 我们一生年纪多少困难， Quantas dificuldades 主耶稣为我们解决了。 o Senhor foi cuidando disso. 我们曾经犯罪作恶的人， Éramos pecadores, mortos em delitos e pecados. 这怎么能够说明呢？犯罪作恶的人的时候，哎，主 Como 耶稣 Deus nos perdoa? Não tem como nos perdoar. 他血给把我们所有罪恶用他 Mas 血洒改去。 Ele mandou seu filho, derramou seu sangue na cruz e resolveu o nosso problema do pecado. 但是我们不要让我的想法，只有这个可以了。但是只有我们生命上，神还在带领工作，要把福音要传出去。 E não pensa que você, então, daí para frente está tudo bem. Não, você ainda precisa de muito trabalhar do Senhor, porque Deus ainda precisa que o evangelho seja pregado. 我形容我的中间的生活来说， Eu posso ilustrar a minha vida anterior. 我做生意实在是会做生意， Eu realmente era um bom negociante. 太受在了，
20岁人了，已经走到整个台湾省里面这个部委里面，我就出席了。 20 anos eu já era, já assumi a 地位相当 presidência 高了，这地 de 位 um 地位相当高。 sindicato patronal. Já tinha uma posição muito 那么 elevada. 我们的生活呢，会是因为要把这班人的钱占到我的身上，所以跟他打麻将啦， Porque nós, o homem de negócio é pegar dinheiro do bolso dos outros e ganhar dinheiro para virar meu. Então, preciso esse tipo todo de vida social, fazer a jogatina, que é mahjong, né? 一打久了 E， 情形不同了。 Mas quando eu 啊， recebi o Senhor, fui salvo, 我们 mudou 我 minha 们 situação. 中国人4个人打麻将， Chinês 4个人， joga um tipo de jogatina de 4 pessoas, de mahjong. 那么当然坐在椅子里面， E, claro, você senta numa cadeira, as 4坐下去 pessoas. 一直好像这怎么难过？ Aí, Tem depois tudo que eu aí, fui salvo, eu fui jogar de novo com meus 这 amigos, 也不行。 mas parece que a Sempre. cadeira não se assentava, né? 好像有刺的刺一样。 Parece que tinha alguma coisa incomodando, espinho espetando. Aí chegou um dia, eu falei, não dá mais para jogar. 吃酒， E eu bebia. 那个时候我们最好就是威士忌。 Aqui naquele tempo, a bebida que os homens de negócio tomavam era whisky. 我吃的红白， Eu tomava aquele Red Label. 来的 Red Label. 来的那个，吃多少？ Sa- 饮酒， Sabe quando tomava cada vez? Uma garrafa inteira. 香烟啊， Cigarro? 香烟不吃的。 Eu não tomava, não fumava cigarro comum, 那么因为有地位是高嘛， porque 所以香烟啊， tinha 不是一 que 包包的， meu status era mais 一 alto. 听听的。 Então não é aquele maço de cigarro, né, continental, né? Não sei se Mistura fina, Não sei se mistura fina, né? 不是这样， Mas era, 多少时候吃光呢？ mas era aqueles com uma latinha redonda. 一 E 天吃掉。 um dia fumava uma lata inteira. 后来这个用白拍的嘛，是 E eu tinha que ainda guardar习惯， meu 都 status. 吃够了。 E já fumei desde 啊， charuto. 那提醒什么都没有的了，做了一直 Aí depois que fui salvo, nada disso eu suportava. 哎，这个就 É. 这么难 E 吃了。 por que o uísque ficou ruim, hein? 所以 Acabei 这个我的 abandonando 健 tudo. 身健身的健身， Então isso aqui foi realmente meu testemunho 一 vivo. 些上面说。后来我就从20岁开始，我就到外面去， E eu era 开台湾，跟台湾工厂，实业，统统交给我2个过去做。我自己到四川去，到重庆去了。不是台湾，不是台湾，你这是你说台湾不是台湾，你这是在上海大陆。哎，对，我在上海的时候。 Ele está falando em Taiwan, Habita não Taiwan. estava em 20 anos, não estava em Taiwan, estava na China. 因为我要从上海做生意，要带几货带到重庆去。 Eu tinha que 重庆没 levar 货了， produtos, mercadoria de Shanghai para Chongqing. 那么怎么去呢？ E como fazer? 开头的时候还有一条路， No 就广 começo, 西， ainda, no primeiro trecho ainda tinha 那 estrada, 么还中 para 国 Guangxi 中国的地方。 ainda dentro do Guangxi. território chinês. 那么路上大概要走120天， 120 dias de trajeto. 有的地方船， E alguns lugares tinha que passar por balsa, 那么 em 船 cima 啊， de um 它 barco. 它不是像这样的活了，船呢，有船要过去，那么前面有沙了，有的时候是沙需要爬掉， Então, para esse tipo de barco conseguir ir para a costa, Não, mas precisa tirar areia ainda. 所以船是立体的一些，很多船。 Então tem 那么
我们 muito 下去 tipo de 也 barco. 想蹦， Nós tínhamos que把 todos 沙拿 descer 掉 para ajudar 沙 a 拿掉 escavar 一滴 areia 水，就一滴滴水了。 e sobra um 这样 pouquinho 子 só 一 de, 滴滴过去。 de água 哎呀，那个是勇士公司。 para conseguir atravessar alguns lugares de água rasa. 那么是日本人给轰炸来了。 E ele era no meio de bombardeio dos japoneses. 那么从船上过了沙滩，日本飞机已经到了。 那么怎么办？ Aí quando chegava no lugar de areia, tinha que descer para escavar, aí chegavam os aviões para bombardear a gente. 哦，那就是睡在地上。 Nós tínhamos que todo mundo deitar na terra. Mentira. Aí vinha o avião. 小飞机啊， Aquele aviãozinho, né? Aquele, 有个人在上面， dava para ver um piloto lá em cima. 看见我笑笑， Ele olhou para mim e ainda deu risada. 是看见他的，飞机炸弹了。 Dali a pouco você Não, mas vê, tá, essa tá. risada não é de jogar uma bomba em cima de você. 大概25公斤。 É uma bomba daquela de 25他看 quilos. 着我， Ele olhou para mim 哦，丢下来， e jogou. 砰， Pum! 给他说， Graças 怕 a 是 Deus. 怕，真怕。 Muito medo, muito medo. 这路呢， E chegava a tremer 等他走了以后， depois que o avião vai 我 embora. 把这个东西拿去带到重庆去。炸弹， Ah, eu 炸弹壳子， carreguei a casca do. Como é que é? 这个东西 Carcaça da bomba. 啊， Eu levei para Chongqing. 哎呦，我这个，我这小时候的故事。 Toda a minha história de juventude. 那么到第四次到重庆， Eu fiz isso 4 vezes. Na quarta vez 也买了房子 já 了， tinha 开了店 dinheiro, 了， já comprei casa, propriedade, Mas não abri sou. loja. 就日本人天天来杀。 E naquele dia, todos os dias tinha um bombardeio 那么 japonês. 这个重庆呢，它这个山， Em Chongqing é uma cidade montanhosa, é uma montanha. 那么政府就把这个山里面看山洞， E o governo abriu um túnel, uma caverna dentro do monte 炸弹了炸不进去。 para servir de abrigo para a população. 那么山洞呢，不是一个出口，好几个出口 Então essa caverna tinha várias saídas, 啊。 não é uma só. 那么有一次， Uma vez 我只能聪明，坏了就很坏。 eu era muito inteligente, mas também muito ruim. 看见日本人了，他飞机来了，来了。 Os japoneses vieram com os aviãozinhos para bombardear. 那么时间到了， Aí 气喘不够了。 Aí todos entraram para aquela caverna. E Não, quando, mas é tu tá muita web. gente lá e o ar ficou viciado. 到外面去， Faltava 有 oxigênio 露台，石头的露台这样画的。 Então, para você sair dessa caverna, é uma escadaria muito longa 飞机来过， de 我 subida. 过来， Então, o avião vinha de novo, voltava de 天 novo. 天这样子来说 E todos os dias era assim. 啊。那么那天有一天 Um dia, 啊，那我也做这样的，这样有400一次，前面tinha, onde eu estava tinha 4 fileiras de cadeiras 灯的有灯， e a Não, mas lâmpada tira banheiro, mano, tira era de lamparina de 有看不 querosene. 见，可服气了， E 服 não 气了。 conseguia ver, quase escuro, quase que não se dá a ver. 对的 Só que eu percebi aquele 中 dia 间边 que 对 o 头是 oxigênio 两 estava acabando. 排，现在走4排，那边4排， No lugar que só cabia 2 fileiras de cadeira, puseram 4 e mais 4, 8, quer dizer, muita gente, superpopulação. 我这人是非常坏， E eu estava percebendo que alguma coisa estava errada. De um lado, né, sou esperto, por outro lado também, por isso que eu falo, muito ruim. 站起来了， Eu então levantei-me. 灯包根本没有嘛，只有后有灯没有灯，弟弟。 E 哎，你们坐好，坐好，坐好，坐好 luz，muito escura. 坐得好啊，坐好。 Eu levantei e fiz para os entenderem que eu era o guarda, né? Falou, ficam todo mundo sentado. Aí eu saí. 哎，坐好，坐好，坐好，坐好。
一直到外面， Eu saí lá na boca do caverna. 所以飞机那天来炸的时候，我不在那里， E aquele dia 我在防空洞外面。 eu estava do lado de fora desse abrigo. 第二天 No dia seguinte, 我去看，到我的飞机地方去，防空洞去看， eu fui ver o abrigo. 人呢，像树一样，衣裳统统的拿掉了，因为帮助人我就拿掉，统统快的那个卡车里面，啪啪， Todos que ficaram lá morreram. 那么高。 Então os cadáveres saíam assim de caminhão em caminhões. 那么我们从国内就是蒋介石来看， E até o presidente da República, naquele tempo, na República da China, Chiang Kai-shek veio ver. 到了蒋 Ele 那 pessoalmente veio ver, 就丢掉。 assim, jogando cadáveres, caminhões de cadáveres fora. 我呢， E eu fui salvo. 坏人， Ruim, muito ruim. 这感谢主， Graças ao 那么 Senhor. 总想赚了相当的钱， E assim, 一 ganhei 定要单程的 fazendo esses negócios, ganhei 有 dinheiro. 5个钟头，5个月， Apenas uma viagem de ida, de levar produto para esse lugar, eu levava 5 meses. 有4000公里嘛，当时 São 上海到那边4000 de 公里， Xangai até lá, 4.000 quilômetros. 蒋有4000公里，杨树江， Yangtze江 Rio Yangtze. 那个人就是日本人杀着去的，所以我们从那边 Então, naquele 绕 tempo, 过杨树江。 os japoneses tinham tomado já aquele tempo, nós tivemos que contornar Yangtze. 所以第一次我从中国走，第二 A 次 primeira vez pude entrar pelo território chinês. 越南走， Segunda vez tive que ir para Vietnã. 走 Terceira vez 越南泰国走， eu tive que ir para a Tailândia, 啊， pela Tailândia. 那么第四次 E a 嘛， quarta vez 从西洛泰国米地走， foi para Midi, o que é Midi? E qual é? É Birmania, não sei onde é. 把货带到那边去， Pra- 有4个月， Então, cada vez que levava carga, levava 4 meses. 4个月2个卖掉，再回来。 Vendia produto e voltava. 那么这条路已经不通了，日本人已经占领 E 了， aí, de repente, essa estrada foi Mas, tomada pelos japoneses. 走海，坐船 Eu 到 tive que 越 pegar 南， via Só marítima Thailand, até Vietnã, Tailândia, 新加坡，这都是 Singapura. 这样子到中国去。 E era assim. 对不起哦， Desculpe eu ter falado isso. 我讲了，不管无论如何， De qualquer forma, 我被主拯救了。 eu fui salvo pelo Senhor. 那么主一直保守我， O Senhor me guardou todo esse tempo. 我经过这个苦难， Sofrimento que eu passei. 有眼睛看了，衣服都光了，人像7000个人， Eu vi com meus próprios olhos 7.000 pessoas morreram naquele abrigo e eu fui olhar sendo jogado fora, 到下面一段去丢掉了。 jogando na parte 因为路 inferior. 太近了，重庆这样是一跳把路刹住20了怎么办？一直到后面。 Então todos os cadáveres eram jogados em um lugar bem longe. 感谢主， Graças ao Senhor. 我是最坏的坏人， Eu sou o pior dos pecadores, 但是呢， mas 我的母亲， a minha mãe, 我的太太， a minha esposa, 所以呢，告诉了孩子们，所以呢，把这个艺人， mas falou para os meus filhos que o pai deles 因为所有坏的事情我都做嘛，男女事情我都做， mas era um homem justo, ele era um homem de justiça. 但是你爸爸从来不 A minha mulher sabia 我在想，哎， que apesar de eu estar naquele meio sujo, 什么时候 mas eu 艺人？ sempre procurei evitar as coisas
190imorais. 180个艺 É, 人， Abel, 120 Jó era justo, 啊， se 120 desviava do mal. 是吧？但是我呢， Mas eu 120容易啊， eu 越 desviava. 进到20里面，从20里面， Desviar-se do mal é mais fácil do que você ter de estar no meio do mal, mas não se misturar com o mal. 我发现泥土里面烧起来， É 都觉 como 得呢 aquela flor de Exato. lótus que no meio do lodo aparece uma flor. 感谢主，我 Graças 不 ao 是自 Senhor. 己夸口， Eu não estou me vangloriando. 就看见这个， Mas o Senhor me Sim. guardou desde, 当他40 mesmo nesses momentos 这个 difíceis. 我的丈夫是个艺人， Então, minha mulher sempre dava esse testemunho para os meus filhos. 哎呀， Aí, já foi todo o tempo. 对不起哦， Desculpem, 我 desculpem. 讲，为了我讲自己的话语， Então, eu acabei falando de mim mesmo, né? 那么你在这样的受苦，20岁开始， Desde 20 anos de idade, passei por esse tipo de vida difícil. 那么到25岁的时候 Quando，cheguei a 25 anos de idade, 参加政治的方， aí comecei a participar da política. 哎，在上海市，上海市 Na cidade de Xangai, 东乡公园，我一个26岁的人， 26 pessoas acabei subindo numa posição muito alta. 也就是我经历的相当的多， Então, tive muitas experiências, 但是主给我抓住我， mas o Senhor me agarrou 不让我远离恶事。 para me desviar do mal, 远离恶事容易啊， desviar do mal é 进 mais 入恶 fácil. 事里面做个艺人不容易， Mas ser um justo dentro do mal é que é difícil. 对不对？感谢主，这是我的经历。 Essa é a minha experiência. Hein? 是我随便讲这样，随便讲。 Então, isso aqui foi uma conversa ao pé da lareira, né? Do bisavô, né? Do bisavô para os netos e bisnetos aqui. 我将来有机会，我们再这样的有机会。 Depois, tendo tempo, a gente conversa mais 我 sobre 想直 isso. 接讲题，哥林多12章这是很重要， 1 Coríntios 12 é muito 这 importante. 是还有我们教会的生活。 Isso é aplicável à nossa vida da igreja. 阿门。 Amém? Amém, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 所以保罗的他的事情里面，14本事情里面，正如这飞机一样， Então, Paulo, as 14 epístolas, né, realmente eu tenho ilustrado como um avião. 那么后舱奔后舱， Tem a cabine de passageiros, 我说是加拉太书， livro de Gálatas, fuselagem, 2米以弗所书， Efésios, Colossenses como duas asas, 现在前面标杆，现在标杆指标， e o alvo, destino, 上面记着， Filipenses, Cristo do alto nos chama. 你们不要向后看， Não olha para 你 trás. 是关系向前来。 Esqueçam as coisas que para trás ficam. Prossigam para frente. 最重要， Mas é muito importante. 这很简单，最重要就是 Mais 腓利门的， importante é a obra de Filemon. 每一个人都腓利门，什么什么？ Cada um de vocês é um 那么天然这 onésimo. 么坏的人，最坏的人，把天的东西一块一块石头拿掉，拿掉，拿掉。 Todos nós somos ruins, 到最后， materiais ruins. Mas Deus quer remover essas coisas ruins. 就腓利就在安尼西莫回去的时候， Quando Onésimo finalmente foi mandado de volta para casa, 到 para Filemon 那边去， até Filemon, 从前是对你们一次的 Paulo disse: Antes lhe era inútil, 安尼西莫， mas agora ele é onésimo. 感谢主。 Graças 我 ao 们从前 Senhor. 都坏人， Nós éramos todos ruins. 不过有的人蒙受保守，像我这样子 Alguns foram guardados pelo Senhor, como eu, né? Fomos guardados pelo Senhor. 感谢主，我们 Graças 都 ao 得 Senhor. 救的人，都有的是经过坏的地方，都经过。 Nós também passamos por muitos lugares 但 ruins. 是我们说不要纪念，忘记背后，努力 Mas 向前去。 esqueçam as coisas que para trás ficam. 阿门。 Amém?
Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Amém. 我决定，我的想想，国内都结束时候的时候，哎 Eu 呦 ia falar 1 Coríntios 12. Amém.